Mas bora para nossa retrospectiva de 2025. Vamos começar pela menina linda dos olhos de mel. Tem gente aqui que vai ficar maluca porque participou desse leilão aqui e não conseguiu levar. Mas sem dor, gente, sem mágoa, tá? Não conseguiu, por isso que você tem que rever todos os seus conceitos sobre escolha. Olha aí, o que foi isso? Um apartamento no Indianópolis. E por que eu escolhi esse lote em especial? Gente, porque Indianópolis, cara, eu não preciso fazer nem força para vender isso aqui. Né? Primeiro que, sem modéstia nenhuma, esse leiloeiro que vos fala tem um alcance muito interessante, tá? Dentro dos meus leilões, principalmente. Segundo, que Indianópolis fala por si só. Ou seja, abrimos um leilão em Indianópolis, vai tudo embora. Por isso que a maioria desses caras acabam fazendo acordo, pagam, porque não tem imóvel disponível em Indianópolis. E foi isso aqui. Esse leilão trouxe 37 pessoas habilitadas, 54 lances. Para mim, são números modestos, tá? Porque eu estou acostumado a... Teve leilão esse ano que foram 270 lances. Eu tinha um recorde de 180 lances. Teve leilão que teve mais de 270. Lance vencedor, R$892 mil, que começou com 615. Mas isso foi um sucesso porque a quantidade de acesso a esse imóvel foi muito grande, a busca por ele foi muito grande. Então nós tivemos aqui uma demanda muito grande por ele. Então ele se destaca por ter sido um grande leilão naquele momento, tá? Cadê os documentos aqui? Olha aí, vamos abrir rapidamente o edital desse cara aqui, vamos ver o que ele disse para todo mundo lá na época. Vamos lá, vamos dar uma destrinchada nesse edital. Do que se trata isso aqui? São direitos aquisitivos quitados. Vamos começar por aqui, tá? Direitos quitados. O que quer dizer isso? Não estava a propriedade em nome do devedor, mas esse contrato particular, vamos chamar assim, estava quitado, portanto não havia débitos ou obrigações para cumprir pelo arrematante, tá? Todo mundo intimadinho, bonitinho. Quem era o autor do processo? Condomínio Price, né? Na 33ª Vara do Fórum Central. Nós falamos ali de um apartamento no Indianópolis de 101 metros quadrados, 2 vagas na garagem, ou seja, um melzinho na chupeta, todo mundo quis. A avaliação dele foi 1.210.000, atualizou para 1.221.000, que é a obrigação do leiloeiro, tá? E averbações na matrícula, nada consta. Olha que coisa linda, né? Olha aí, nada consta. E o contrato de compra e venda, tá? A informação de contrato estava devidamente quitado. Ô, gente, agora eu pergunto para vocês o seguinte: vocês vão encontrar esse tipo de informação em todos os editais que você vai acessar? Eu só queria saber isso, tá? Não vai. Ô Clécio, mas o leiloeiro tem obrigação de fazer contar isso. Não, cara pálida, não tem obrigação nenhuma. Eu faço constar por zelo, para poder dar um acesso melhor. E é por isso que meus leilões realmente são muito bons, tá? Sem modéstia nenhuma. Débitos fiscais, débito de R$154.000. Vamos ver. Débitos de condomínio, 471. Então faça a conta aí. 451, 600 e alguma coisa, 635 mil de débito com uma arrematação em 800 mil. Sobrou dinheiro para todo mundo aí. Então pronto, aí tem as questões, não consta recurso pendente de julgamento. Isso aqui eu vou falar bastante sobre no workshop, como tem sido, tá? A arrematação em condomínio, blá blá blá, e o resto aqui é o padrão da minha minuta, tá bom? Bom, beleza. Você viu aí o que foi uma arrematação bem sucedida, no sentido de que, olha que interessante que foi, entre outras centenas. Agora eu vou trazer para você o que tem de pior, o que aconteceu aqui, por que que não vendeu e o que poderia ter sido feito neste caso, tá bom? Vamos nessa? Tá pronto? Eu vou trazer para você, olha que legal, uma sala comercial lá em Santo André. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um dos imóveis que eu vou levar para o nosso workshop do dia 31, tá? Nesse mesmo prédio aqui nós tínhamos quatro imóveis dele, ok? Esse leilão, eu fiz leilão dele
aproximadamente, acho que eu fiz uns 3 leilões desse cara aqui. E olha que é difícil, eu for fazer um leilão, não sai no primeiro, às vezes não sai a primeira vez, sai na segunda vez, às vezes até a terceira, tem coisa que é mais difícil. Mas este cara aqui é emblemático porque ninguém arrematou, ele está esquecido, tá? Absurdamente esquecido e não vai arrematar. Esse processo está praticamente arquivado. Eu dei uma olhadinha nele hoje, o processo está arquivado. E eu tenho... E aí nós vamos dar uma olhada aqui, ó. O que é isso aqui? Vamos ver. Vamos abrir Não, primeiro vamos passar no site. O que é isso aqui? Vem da arrematação de direitos quitados, tá vendo? Estamos falando de direito de novo, tá? Direito outra vez. Avaliação dele, R$304.000 em maio de 2000 e... presta atenção aí, ó. 2018, certo? Maio de 2018 nós temos esta arrematação, essa avaliação. Aí atualiza o valor para a época do leilão, R$430.000. Olha que beleza. Oh, não, aí vai para R$450.000, onde o lance mínimo dele é R$262.000. Fiz uma pesquisa, uma breve pesquisa na internet na época, e os imóveis neste mesmo prédio, salinhas comerciais ali, estavam 250, 280 mil. Quem vai comprar isso? Você? Não, eu? De jeito nenhum, nem posso. Ninguém vai comprar e não vai dar certo. Então, o que existe aqui? Existe um erro estratégico absurdo, né? Que não está sob o meu domínio como leiloeiro, não está sob o seu domínio como licitante, mas existe formas de fazer com que isso se transforme em dinheiro. Então, o que é isso aqui? Direitos quitados. Vamos abrir o edital? Bora? Vamos dar aquela abrida, como diz a sua primeira dama. Vamos dar aquela abrida no edital do leilão? E vamos dar uma destrinchada. Primeiro é aquilo, direito quitado, ou seja, o que isso quer dizer? Não tem obrigações a cumprir, né? Quem é o autor aqui? O autor é uma pessoa comum, como outra qualquer, não é condomínio, tá? Aqui está intimado o condomínio porque o condomínio é um credor, provavelmente, beleza? Vamos seguindo. Leilão foi para 60%, tá aqui a salinha comercial, que tem quantos? 30 metrinhos de área construída, no centro de Santo André, hein, gente? Centro de Santo André. Avaliação 231 mil lá em 2018, né? Hoje virou 500 e lá vai fumaça. Que mais? Tem a penhora feita pelo condomínio, ou seja, tem crédito condominial, tá? Tem um processo aqui que você tem que ter, que você vai consultar. E aí, os débitos do condomínio, que era dizendo que na época era lá 57 paus. Tá bom? Então, tem aqui o lote 2, aí, ó. Aí eu tenho aqui o lote 3 e eu tenho aqui o lote 4, tá? Salinhas e salinhas e mais salinhas aí. Aonde mora a grande questão desse imóvel que eu estou falando com vocês aqui? Ele está super avaliado. Super avaliado não é porque ele foi avaliado há muitos anos. Portanto, quando eu atualizo, eu tenho que atualizar pela tabela prática do Tribunal de Justiça, que é quase 1% ao mês, ou hoje já está em 1% ao mês, o INPC, quanto que está? Por isso que você não vai conseguir fazer negócio com isso, ninguém vai, eu não vou vender, você não vai comprar, o credor não vai receber. Então, assim, isso é mais do mesmo que eu vejo aqui todos os dias na minha vida, há 15 anos. E eu como um cara que, não me conformo, ou seja, quanto que o Clécio ganharia se fosse aquilo? 5% de comissão numa coisa de, sei lá, 100 e poucos mil reais. Cara, com todo respeito, o dinheiro é sempre bem-vindo, mas não é uma coisa que me motiva. Olha, o dinheiro. Não, cara, é a solução do problema. Veja que vocês vão encontrar isso nos meus materiais aí, no meu site, né? Que eu acredito que o leiloeiro é muito mais do que bater o martelo. O leiloeiro faz parte de uma segurança da sociedade e participativo na resolução do problema. Tá bom? Então, eu criei algumas estratégias com esse pensamento de solução. Solução dentro do ordenamento jurídico, respeitando a ética com todos os envolvidos, com o autor, com o réu, com o credor tal, com o leiloeiro, corretor de imóveis, com todo mundo. Todo mundo merece ganhar um pouquinho. Então, este é o grande problema. Esta é retrospectiva, o lote que me cabia trazer retrospectiva aqui, porque ele é absurdamente problemático e tem solução. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que tem dinheiro escondido aqui. Tá certo, gente? É isso aí.